Ainda vamos para o céu? Nosso versículo inicial se encontra em 2ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se a temporária habitação terrena em que vivemos for destruída, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Glória a Deus, que palavra, que promessa gloriosa, né? Igreja do Senhor, povo santo, amados de Deus, selados com o Santíssimo Espírito da promessa, abençoados com todas as bênçãos espirituais, mais do que vencedores em Cristo. Povo santo, igreja sem ruga e sem mácula. Meus amados, hoje vamos responder a essa pergunta que muito nos é feita. Nós ainda vamos para o céu? Essa pergunta pode parecer sem sentido, principalmente para quem não conhece a graça e a escatologia consumada, principalmente, né? Mas essa pergunta ela é pertinente, principalmente para quem está começando agora no conhecimento da graça e principalmente da escatologia consumada, porque a pessoa nos ouve falar a respeito da escatologia bíblica já concluída e a pessoa pensa, bom, se a escatologia está concluída, como esse ministério diz, significa que tudo já foi feito, o reino já veio, Jesus já veio. E se Jesus já veio, se o reino já veio, por que nós estamos aqui? Né? Se ele já veio, por que nós já não estamos no céu? Porque o pensamento do sistema religioso futurista, ou seja, que coloca a vinda do reino de Deus ainda no futuro, né? Eles dizem que Jesus ainda vai voltar. Veja bem, gente, isso não faz sentido à luz do Evangelho, à luz da Bíblia, à luz da história, não faz sentido algum. É bom você saber isso. E antes que você se escandalize, dê uma chance para nós apresentarmos para você o raciocínio. Veja, é claro que hoje eu não tenho condições de apresentar todo esse raciocínio da escatologia consumada. É um assunto vastíssimo. Nós já temos vários vídeos sobre isso, né? E nós ainda não chegamos nem na metade do assunto, né? Então é um assunto muito vasto que nós vamos tratando dele aos poucos. Mas assim, a base já foi lançada, tá? Se você assistir ao conteúdo que nós já temos de escatologia consumada, com certeza você vai entender muito bem do assunto e vai ser convencido dele. Pode ficar uma dúvida aqui, uma dúvida ali, é normal, mas como eu disse, a base já foi lançada, até mais do que a base do assunto já foi lançada, né? Então você pode assistir aos nossos estudos sobre esse assunto que você vai entender. Então dê uma chance, não se escandalize, tá? Porque eu sei que parece loucura, né? Poxa, eu ouço há tantos anos aí, né, no sistema religioso, principalmente quem vem do sistema para a graça, né? Eu ouço há tantos anos que Jesus ainda vai voltar. Então parece uma loucura dizer que já veio e tudo já foi consumado. Veja bem, não é loucura. Se você estudar, a base do raciocínio já vai abrir o seu entendimento, como eu falei. Tá? O entendimento é vasto, mas se você assistir o que nós já produzimos sobre isso, você vai entender, vai ficar muito claro para você que faz todo sentido à luz da história e à luz do Evangelho. Vou deixar na descrição do vídeo no YouTube um link a respeito da escatologia consumada. Aliás, eu vou deixar 2 links. O link do Minuto Escatológico e da escatologia consumada, os estudos completos, tá? O Minuto Escatológico, ele é muito bom para quem está começando, porque ali são vários vídeos de, no máximo, 1 minuto. Por isso que se chama Minuto Escatológico, né? Então você vai acompanhando os vídeos e esses vídeos vão colocar em seu entendimento pelo menos uma pulguinha atrás da orelha, como se diz no ditado, né? Ou seja, você vai ter assim um despertamento. O sentido é esse, né? Então você vai assistir ao Minuto Escatológico, você vai ter aquele despertamento e depois você adentra aos estudos mais profundos, tá? Os 2 links estarão na descrição do vídeo no YouTube, tá? Pela gravação. É fundamental você entender isso, abençoado, para você entender o Evangelho, entender a graça. Não tem como você entender a graça e o Evangelho plenamente se você não compreender a visão da escatologia consumada. E aí, esta visão, pelo menos no início, traz essas dúvidas. E uma delas é esta. Ué, ainda vamos para o céu então? Mas Jesus já veio, por que nós estamos aqui, etc. Então vamos trabalhar um pouco esse assunto. É claro que nós já falamos sobre isso, mas nós temos recebido dúvidas a respeito deste assunto, né? E muitas vezes as pessoas não têm aquela
ideia de ir buscar estudos já gravados, antigos, né? Então vamos trazer um novo estudo a respeito desse assunto para os irmãos atuais, né, que estão chegando agora e perguntando a respeito disso, tá? Então vamos lá. Primeiro nós vimos aqui o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, né, se referindo às moradias, à casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Ele fala, né, a nossa temporária habitação. Irmão cristiano, do que o apóstolo Paulo está falando? Ele está falando dos nossos corpos. A temporária habitação terrena, como acabamos de ler aqui no primeiro versículo, são os nossos corpos atuais. É uma habitação por quê? Porque dentro do nosso corpo está a nossa alma e o nosso espírito. Percebe? Nós somos triúnicos, né? Somos triúnicos aqui na terra e, claro, seremos também no paraíso. Corpo, alma e espírito. Tá? Por isso que eu falo triúnicos, porque somos apenas um ser, cada um de nós é um ser, mas que tem 3 elementos. Repito, o corpo, a alma e o espírito. Atualmente, o nosso corpo é esse corpo adâmico ainda. É um corpo carnal desta terra, é o pó da terra. Então, é uma habitação terrena e temporária, como acabamos de ler aqui. Vamos ler de novo, amor? Vamos ler de novo? 2 Coríntios 5:1. Sabemos que se a temporada habitação terrena em que vivemos for destruída, ou seja, esse corpo atual, se ele voltar para o pó, ou quando voltar, no caso, temos da parte de Deus um edifício. Você vê que Paulo faz uma comparação assim, né? Como quem diz assim, ó, hoje vivemos num casebre, mas logo vamos viver num palácio, um edifício, uma casa eterna nos céus. Perceba que para dar força aqui ao raciocínio, nós até sublinhamos na tela aí, nos céus. Porque veja, o corpo glorificado, a nossa casa eterna, o nosso edifício celeste, ele é do céu. Entende? O corpo glorificado não é para esta terra aqui. Ele é para ser vivido lá no paraíso. Para que nós vivamos no paraíso com um corpo não adâmico. Então, repito, o corpo atual, ele é adâmico. É carnal, é o pó da terra, tá? Mas o corpo celeste não, ele é um corpo celestial, percebe? E nós também, então, seremos triúnicos lá. Corpo celestial, alma restaurada e o nosso espírito habitando juntos novamente. Porque isto é que nos compõe, esses 3 elementos é que nos compõem. E a salvação tem a ver com os 3, portanto. A vida eterna tem a ver com os 3. Mas, como essa carne adâmica não pode adentrar o reino de Deus, então lá viveremos em um novo corpo, um corpo de glória. É o edifício, é a casa terrena nos céus. Veja, antes da revelação da escatologia consumada, plenamente consumada em minha vida, eu cheguei também a acreditar que nós viveríamos a eternidade aqui na Terra. Porque é este raciocínio, né? Então eu cheguei a flertar com esse raciocínio, eu achei que essa Terra seria cosmicamente restaurada, muitos creem nisso, né? E que nós então passaríamos a nossa eternidade aqui. Veja, não há nada disso na Bíblia. Por isso que eu digo que a revelação da escatologia consumada é tão preciosa, tão maravilhosa, que ela realmente organiza os nossos pensamentos. Então aquela interpretação que nós tínhamos, que eu particularmente tinha, né, de que nós viveríamos a eternidade aqui, ela caiu por terra. Porque se você comparar a visão da escatologia consumada com esse raciocínio, que muitos têm ainda hoje, você vê que não faz sentido. A interpretação de que vamos viver a eternidade aqui não faz sentido. E nós já estudamos isso aqui com certeza, tá? Vou deixar na descrição do vídeo um estudo a respeito disso, tá? A respeito da nossa morada no paraíso. Então, não é aqui na terra que vamos passar a eternidade. Aqui, você acabou de ler comigo, é uma habitação temporária, como Paulo falou. Então, estamos vivendo aqui agora apenas um período de vida terrena. Mas, irmão Cristiano, por quê? Por que vivemos aqui ainda se Jesus já voltou? Porque, gente, esta é a vontade de Deus. A palavra revela que o Senhor criou a terra para que ela fosse habitada. E diz mais, uma geração vai, outra geração vem e a terra permanece para sempre. Então a criação ela foi feita para ser eterna e eternamente habitada. Então você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui nesse momento, cumprindo este propósito de Deus. E também tendo em nossas vidas o propósito de sermos luz do mundo e sal da terra.
Porque o Senhor não só nos permitiu nascer nessa vida terrena para cumprir o propósito de habitá-la, de povoá-la, mas também o Senhor abriu o nosso entendimento para a graça, para que em nossa geração nós pudéssemos ser a referência dessa palavra e levarmos esta palavra adiante. Ou seja, levar a luz do mundo, para o mundo, né? Salgarmos, temperarmos a terra com as boas obras, com a revelação da graça, enfim, com tudo que vem de Deus e que pertence ao reino de Deus. Percebe? Então é por isso que estamos aqui, abençoados. Mas veja, não significa que vamos viver a eternidade aqui. Não. A nossa casa, como você leu, é nos céus. É um edifício que é o corpo glorificado, tá, gente? Não entenda isso literalmente como uma casinha com telhado. Não é isso, gente. Isso é uma metáfora. Quando Paulo fala de casa, de morada, Jesus também falou, né, dos aposentos que havia no céu, que Deus havia preparado, né, aposentos. Jesus estava falando também dos corpos de glória. Quando você cruza as informações, né, do que Jesus falou com o que Paulo falou aqui, você entende que é uma referência aos corpos glorificados, que é a nossa morada no paraíso eterna. Tá? Então entendam isso, abençoados. Nós temos esse chamado de povoar a terra, mas sim, nós vamos para o céu. Só que em determinado ponto de vista, nós já estamos lá. Isso parece meio confuso, né? Ué, irmão Cristiano, eu não entendi. Como assim, sob um ponto de vista nós estamos lá, mas sob outro ponto de vista ainda vamos para lá? É isso que vamos desenvolver hoje, tá bom, abençoados? A nossa intenção é essa. Porque, veja, a promessa do nosso Criador sempre foi essa, que nós, seus filhos eleitos, aqueles que ele predestinou, que ele elegeu antes da fundação do mundo, a promessa dele para esses, e nós estamos incluídos nesse grupo, é que nós viveríamos para sempre. E veja, assim como tudo já foi consumado, claro, essa promessa também já foi entregue. A vida eterna já é uma realidade. Por isso que nós costumamos usar o termo aqui, de que nós estamos em condição de vida eterna. Ou seja, apesar de estarmos vivendo em um corpo mortal, nós já estamos com a vida eterna, porque a nossa alma seguirá viva. Quem morre é apenas a matéria, porque a matéria é só uma habitação temporária, como nós lemos agora há pouco aqui. Então essa habitação temporária, que é adâmica, é o pó da terra, ela vai voltar para a terra. Só que você não vai ver a morte, nem eu. Para nós não tem esse estado intermediário, como alguns acreditam, né? Alguns pensam que nós ainda vamos para o tal Hades. Outros raciocínios, como o católico, né, que acreditam em um tal purgatório. Gente, o purgatório foi na cruz. Na cruz os pecados todos foram purgados, eliminados, limpos. Então esse conceito de um purgatório, ou seja, você morre, mas a sua alma fica ali andando num lugar presa, seja lá como for o raciocínio, né? Sua alma fica ali presa num lugar para pagar pelos pecados. Pelo amor de Deus, gente, isso não faz sentido algum à luz do Evangelho. Pode fazer sentido dentro de uma doutrina humana, como é a doutrina católica. E eu falo com todo respeito aos irmãos que estão me assistindo e que ainda pertencem a essa doutrina. Tá? Eu não estou aqui para debochar da sua fé. Eu estou apenas falando a verdade. Então, entenda isso. Eu não quero aqui te atacar. Não leve para o lado pessoal. Eu estou falando a verdade. Não há qualquer referência na Bíblia para um estado intermediário. Entende? Veja, havia sim, antes da vinda do reino de Deus, um local chamado lugar dos mortos, que era o Hades, que era um lugar onde as almas iam para dormir, entre aspas, ou seja, elas deixavam de existir nessa vida terrena. Por isso que nós também chamamos esse lugar, eu particularmente chamo, de não existência, porque a alma deixava de existir aqui. Então ela ia para esse lugar onde ela deixava de existir aqui para dormir, entre aspas. Vocês podem notar que há esse termo na Bíblia, né? Aqueles que dormiram em Cristo, porque eles saíam dessa existência. Então havia esse lugar intermediário que também era um lugar temporário. Porque quando o reino veio, acabou. Esse lugar temporário é o Hades, morte, lugar dos mortos, como queira chamar. Tá? Esse lugar também teve seu fim. O seu propósito acabou com a vinda do reino de Deus, porque na vinda do reino de Deus houve a ressurreição. Então aqueles que estavam presos no Hades, tanto aqueles que eram da salvação, como os que não eram, eles ressuscitaram em suas almas,
entende? Para receberem a sentença de Deus. O convite para adentrarem o paraíso, para aqueles que eram eleitos e foram salvos, e a palavra de condenação para aqueles que eram da perdição. Isso tudo, gente, já se cumpriu, e em nossos estudos de escatologia nós temos a explicação completa e profunda sobre tudo isso que eu estou falando, tá? Agora, eu sei que eu só estou jogando no ar algumas informações, e como eu disse no início, para alguns pode parecer loucura, e a pessoa fica até, muitas vezes, até ofendida, alguns ficam até ofendidos, né? Porque, de fato, isso bate de frente com as informações que a pessoa tem em sua mente, informações que vieram da religião, né? Então a pessoa sente aquele impacto. Mas, como eu disse, dê uma chance, estude e você vai entender tudo isso que eu estou falando, tá? Então a promessa é essa, que haveria a vida eterna, que os filhos de Deus não ficariam presos no lugar dos mortos. Então o Senhor já cumpriu tudo isso. Jesus prometeu a vida eterna e ele já cumpriu. Só que veja, essa vida eterna, como eu disse agora há pouco, não é para ser vivida aqui. Ao contrário do que muitos pensam, e até eu mesmo há anos atrás pensava, antes de conhecer a escatologia consumada. Não, o nosso chamado é viver no paraíso em nosso corpo celeste, em nossa morada celestial, em nosso edifício, né? Como Paulo usou esse termo muito interessante, né? Ou seja, a nossa casa eterna nos céus, que são os corpos de glória. E veja, nós já temos toda essa provisão no Espírito, tá? O seu corpo de glória não será criado, ele já está no Espírito. Já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais. O reino de Deus já veio. Só que veja, como o corpo de glória não é para ser vivido aqui, nesse mundo material, ele só vai se manifestar na glória quando este corpo aqui voltar para o pó. Então, meus amados, nós acreditamos piamente em nossa morada celestial, porque a promessa é essa. Como vocês viram, os corpos de glória são moradas celestes. E, além disso, o apóstolo Paulo disse que a nossa cidadania está nos céus. A nossa pátria. A palavra no grego pode ser traduzida por cidadania, por cidade, por pátria. Ou seja, em outras palavras, a nossa origem. Porque a sua cidade, a minha cidade, é a nossa origem, né? Então, eu, particularmente, assim como a minha esposa, nascemos na cidade do Rio de Janeiro. Então, a nossa cidadania original é o Rio de Janeiro. Percebe? Então, quando a palavra fala que a nossa cidadania, a nossa pátria, a nossa cidade está nos céus, está se referindo à nossa origem e também ao nosso destino, né? Porque a ideia é que voltaremos para a nossa casa. Percebe? Viemos de lá espiritualmente, nos manifestamos aqui com alma e corpo humano, tá? E vamos voltar para a nossa casa, porque a nossa pátria é lá, não é aqui. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Veja, eles ainda aqui, na ocasião dessa carta, em todo o período ali da igreja primitiva, naquele período de transição entre a ressurreição de Jesus e a queda do templo de Jerusalém, que marcou a segunda vinda de Cristo, né, historicamente, aquele período que chamamos de período de transição, eles ainda estavam esperando, gente. Veja, esta parte do versículo aqui, a segunda parte, não serve para nós. Não serve. De onde esperamos ansiosamente o Salvador. Isso não serve para nós hoje, porque nós não esperamos Jesus. Ele já veio. O Paulo está falando isso aqui para aqueles irmãos daquela época que ainda esperavam a manifestação da salvação. Veja, gente, tudo concernente à salvação ainda não havia se manifestado antes do ano 70. Então a salvação para eles, vida eterna, tudo isso era uma esperança. Para nós não é mais, entenda isso, a nossa condição é outra. Mas por que, irmão Cristiano? Porque nascemos depois, gente. Você, eu, nós, nascemos depois da cruz e depois da consumação de todas as coisas, no ano 70. Entende? Nascemos muitos séculos depois disso. Então, já nascemos com a obra consumada, com tudo já concluído, com as bênçãos liberadas. E a vida eterna, claro, também. Só que esses irmãos aqui na igreja primitiva, não. Eles estavam em esperança. Daqui a pouco a gente vai desenvolver um pouco mais esse conceito, tá? Então, veja, a informação de que a nossa cidade está no céu
nos traz duas revelações, como eu disse, né? A nossa origem e o nosso destino. Ou seja, nascemos espiritualmente nos céus e vamos voltar para lá. Só que não seremos apenas espírito. Entende? Voltaremos completamente. Ou seja, o espírito já está lá, né? Já estamos ligados espiritualmente ao reino de Deus, ao paraíso, e voltaremos para lá para habitar com um corpo de carne e uma alma restaurada. Diferentemente do que alguns dizem aí, a nossa alma será restaurada e seguirá viva. Veja, não faz sentido algum você dizer que a alma ou as almas, né, dos filhos de Deus morrerão. Isso não tem lógica. Tá? Porque, veja, o Espírito, ele sempre foi eterno. Tanto que o Espírito, mesmo antes da cruz, ele sempre voltou para Deus. Percebe? Porque o Espírito é um elemento divino. Então, sempre voltou para a sua origem. Então, o que Jesus veio salvar não foi simplesmente o Espírito, ou apenas isso. Jesus veio principalmente salvar a alma. Porque a alma é que morria. Vou deixar na descrição do vídeo um link da nossa playlist sobre a eternidade das almas dos filhos de Deus. Irmão, se você está acreditando que a sua alma vai morrer, que você vai deixar de existir, tire isso da sua mente e estude conosco. Clique nesse link sobre a eternidade das almas dos filhos de Deus e assista aos estudos que você vai entender. Não faz sentido afirmar que os filhos de Deus morrerão para sempre e apenas os espíritos vão viver na eternidade. Não. Na eternidade seremos triúnicos, assim como somos aqui. A salvação diz respeito aos três elementos do homem, no caso, dos filhos de Deus, dos eleitos, dos predestinados. Percebe? Não vou entrar nisso agora porque não dá tempo, tá? Mas, como eu disse, o link vai estar aí na descrição do vídeo. Então, veja, seguiremos vivos na eternidade. Quando esta vida aqui acabar, no caso, só o corpo, né? Voltar para o pó, porque a vida, na verdade, não acaba. A nossa verdadeira vida é a alma, né? Então, a alma não vai acabar. O corpo, sim. Quando isso acontecer, vamos voltar para o céu, porque lá, além de nossa origem, é o nosso destino. Por isso o apóstolo Paulo chega a dizer que os filhos eleitos de Deus são celestiais. Paulo diz assim, ó, eles são do céu, assim como Jesus também é do céu. Olha que interessante, 1 Coríntios 15, 45 até o 48. Estamos aqui relembrando alguns conceitos, amados, que já apresentamos para novos irmãos, né, que estão chegando agora ao conhecimento. Muitos irmãos têm nos perguntado sobre isso, tá? Então estou trazendo à tona alguns conceitos e, claro, já estudamos, mas é sempre bom nós relembrarmos, né? Então vamos lá. 1 Coríntios 15, 45. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. No texto em grego é a palavra alma, tá? Aqui a Nova Versão Internacional, ela não citou a alma, mas aparece alma vivente. Tá bom? O primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. O último Adão, espírito que dá vida. Então aqui você observa duas origens. Adão, que é a origem terrena, e Jesus, o último Adão, que é a origem espiritual. Vamos continuar. 46. Não foi o espiritual que veio primeiro, mas o natural. Depois dele, o espiritual. Isso aqui na terra, tá, gente? Ou seja, o primeiro Adão veio primeiro, se manifestou primeiro aqui. O último Adão, que foi Jesus, se manifestou posteriormente. Esse é o sentido, tá? Agora veja o 47 e 48. O primeiro homem era do pó da terra. O segundo homem, do céu. Vamos raciocinar aqui. O apóstolo Paulo está falando de duas origens. Ou seja, o primeiro Adão, a origem dele era a terra e somente a terra. Ah, mas irmão Cristiano, Jesus também não habitou no corpo de pó, né? Corpo de carne, adâmico, de certa forma? Ora, habitou sim, mas a origem de Jesus era celestial. Esse é o ponto aqui de Paulo. Então, em termos de origem, o primeiro homem tinha origem apenas terrena. Ele não veio do céu, ele não era celestial. Percebeu o ponto? O primeiro homem era do pó da terra.
Ou seja, a origem dele era apenas terrena. Então ele tinha corpo e alma vivente. Perceberam, né? Vamos continuar a leitura agora. Os da terra são semelhantes ao homem terreno. Então veja, aqui o Paulo está fazendo uma separação das duas sementes, né? A semente que é apenas terrena e a semente que é celestial. Irmão Cristiano, eu não estou entendendo. Quer dizer que há pessoas que são da perdição, que são da terra, não têm origem celestial? Sim. Eu sei que isso é impactante para alguns que não conhecem o assunto predestinação, mas veja, mais uma vez, eu estou aqui para falar a verdade. Entende? Eu não estou aqui para falar algo para te agradar. Eu tenho que falar o que a palavra revela. Irmão Cristiano, eu quero entender isso. Vou deixar na descrição do vídeo um link a respeito de eleição e predestinação. Para você entender que há dois grupos, duas sementes, o joio e o trigo. Árvores boas, árvores más. Percebe? Cabritos, ovelhas. Isso são metáforas, tá? Há dois grupos. Então, há o grupo que é apenas terreno. Ou seja, assim como Adão, eles não tinham, no caso o primeiro Adão, né? Eles não tinham origem celestial. Então, o primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem do céu. Então, você vê que há uma separação clara aqui de origens. Um é da terra, o outro é do céu. Aí o Paulo fala, os da terra são semelhantes ao homem terreno, ou seja, não têm origem celestial. Os que são do céu, pegou? Percebeu, né? Então, aos que são somente da terra, origem apenas terrena, e os que são do céu, esses são semelhantes ao homem celestial. Perceberam? Você, eu, nós, somos de origem celestial. Temos a origem adâmica aqui? Temos. Temos a carne e o pó da terra. Mas a nossa origem não é apenas terrena. Nós temos uma origem terrena, mas a nossa origem principal não é terrena. A nossa origem é celestial. Por isso que a nossa casa é lá. Por isso que nós voltamos para casa. Entende? Quando esse corpo volta para o pó, você só voltou para casa. Você não morreu de fato. O Filho de Deus ele não morre mais. Ele segue vivo. O pó volta para o pó, mas você segue vivo e vai habitar em um corpo de glória, com a sua alma restaurada e o seu espírito. Todos habitando juntos mais uma vez. Todos os elementos, né? Habitando juntos mais uma vez. Porque a nossa origem é celestial. E a promessa, então, é que viveríamos para sempre na eternidade. Então, veja, o Senhor Deus, ele trouxe vida àqueles que estavam mortos nos pecados, isso antes da cruz, né? Ele os ressuscitou espiritualmente e preparou o caminho para que eles fossem assentados em lugares celestiais. Veja, esse assentar em lugares celestiais, isso só aconteceu no ano 70. Antes disso, ninguém estava sentado em lugares celestiais. Perceba isso, já vou explicar isso em detalhes, tá? Porque essa porta se abriu, por assim dizer, quando o reino veio. Quando as portas do reino se abriram para que os filhos de Deus pudessem adentrar e reinar e viver para sempre ali. Antes disso, eles estavam em esperança. Então veja, Jesus morreu e ressuscitou. Então houve uma ressurreição espiritual porque eles estavam espiritualmente mortos. Ou seja, os espíritos estavam inoperantes antes da cruz por causa do pecado. Então com a morte e a ressurreição de Jesus e posteriormente o advento do Espírito Santo, houve a ressurreição espiritual. Então o Espírito Santo veio para selá-los para o dia da redenção, né? O Espírito Santo veio para conduzir o povo naquele período intermediário entre a morte e a ressurreição de Jesus e a segunda vinda. Só que eles ainda não estavam assentados em lugares celestiais. Veja, eu vou relembrar o que eu falei agora há pouco. Tudo que concerne a salvação, entre esse período transitório, da ressurreição de Jesus até o ano 70, não estava concluído. A morte da alma ainda estava em vigor. Ou seja, mesmo depois da cruz, aqueles filhos de Deus que morriam iam para o Hades. Percebe? O espírito voltava para Deus, mas a alma ia para o Hades. Ou Sheol, como queira chamar. O lugar dos mortos. Mesmo depois da cruz. Porque Jesus, ele foi o primeiro que venceu o Hades. A palavra diz que a alma de Jesus saiu do Hades. Ele foi o primeiro. Só que, veja, faltava a vitória definitiva contra a morte. Então, primeiro Jesus venceu a morte para ele mesmo
E no ano 70 ele venceu a morte em definitivo, quando ele arrebatou das mãos da morte, por assim dizer, né, as almas e as vidas dos filhos de Deus que estavam presas naquela condição de morte. Portanto, nesse período de transição, tudo que dizia respeito à salvação, à vida eterna, não estava concluído. Então, vamos entender isso aqui. Olha só o que Paulo fala. Efésios 2, versículos do 3 ao 6. Antes, todos também vivíamos como eles. Eles aqui são os filhos da desobediência, tá? Filhos da perdição, o joio, os vasos de desonra. O Paulo está falando do período anterior à cruz. Antes, ou seja, antes da graça, antes de Jesus morrer e ressuscitar, todos também vivíamos como eles lá, satisfazendo os desejos da nossa natureza pecaminosa, realizando as vontades e os pensamentos dela. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Olha o que Paulo está dizendo. Aqui no grego aparece filhos da ira. Aí Paulo fala, olha, nós éramos também como os filhos da ira. Porque lá, amados, antes da cruz, não importa se a pessoa era eleita de Deus, predestinada à vida eterna, a ser filha de Deus ou não. Todos estavam em condição de morte e de pecado. Esse é o ponto. Por isso que Paulo fala, assim como aqueles que são da perdição, nós que somos da salvação também estávamos naquela condição. Também éramos merecedores da ira de Deus. Mas, versículo 4. Todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, 5. Deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Ou seja, ele claramente está falando diante da cruz. Tá? Pela graça sois salvos. 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele, olha só, nos assentou nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O irmão Cristiano Paulo disse que lá eles já estavam assentados. Olha só, gente, mais uma vez. O Paulo falou isso profeticamente. Só que o Paulo falou isso em caráter de esperança. Porque todos os filhos de Deus foram assentados em regiões celestiais no ano 70, quando o reino de Deus veio de fato e definitivamente. Então, o Paulo está falando aqui de uma realidade que Jesus, claro, já havia conquistado. Porém, o reino não tinha vindo ainda. Então, naquele período, eles estavam no reino messiânico. Sabe o reino milenar? Que as pessoas interpretam literalmente como 1000 anos, né? O reino milenar foi esse período de transição. Então, era o reino milenar ainda messiânico. O reino de Jesus, como Deus, assentado no trono de Deus, veio no ano 70 em definitivo. Então ali, de fato, todos foram assentados em lugares celestiais. Só que Paulo falou isso aqui que acabamos de ler em esperança. Ele falou como algo já provisionado, o Senhor já deu a provisão, ele já fez a obra, mas eles estavam ainda aguardando isso acontecer. Observe esse detalhe aqui, ó. Romanos 8, do 23 ao 25. Agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos. Já aconteceu, tá? A redenção do nosso corpo. 24. Nessa esperança fomos salvos. Percebeu o raciocínio do Paulo? Então vou dizer de novo. Eles estavam em um momento de esperança, ainda esperando a destruição definitiva da morte, ainda esperando a vinda do reino de Deus, a vinda de Jesus. Perceberam? Eles estavam em esperança. Então Paulo fala, nessa esperança nós fomos salvos. Ou seja, a salvação de fato ainda não havia se manifestado. Eles não haviam ainda se assentado, né, em lugares celestiais. Então ele já tinha dado a provisão disso, já havia morrido, vencido a morte, ou seja, Jesus havia ressuscitado, né? Então ele já havia vencido a morte para ele mesmo. Mas a igreja primitiva ainda estava em esperança. Diferentemente de nós, que não estamos em esperança. Já vivemos a realidade.
A vida eterna que eles ali aguardavam, nós já a temos em nosso espírito. Então, gente, aqueles irmãos da igreja primitiva, quando eles morriam no corpo, ou seja, quando o pó deles voltava para o pó, eles ficavam ainda retidos na morte. Essa é a diferença deles que estavam em esperança para nós que já vivemos a realidade. Quando o seu corpo voltar para o pó, você não vai ficar preso em lugar algum dos mortos. Você vai viver instantaneamente e imediatamente no paraíso. Triunicamente, como eu disse agora há pouco. Então vamos lá. Nessa esperança fomos salvos. Contudo, esperança que se vê não é esperança. Pois quem espera por aquilo que está vendo? Ou seja, o sentido de ver aqui é algo que já está próximo, já veio, já está comigo, já está na minha posse. É isso que Paulo está falando. Então Paulo fala, como eu posso esperar algo que eu estou vendo? Então se eu estou esperando é porque eu não estou vendo ainda. Ou seja, não veio, esse é o sentido. 25. Entretanto, se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então veja, eles ainda estavam aguardando a manifestação da salvação, a manifestação do reino de Deus, a segunda vinda de Cristo. Eles estavam aguardando ansiosamente, porque eles sabiam que quando isso acontecesse, eles não ficariam mais à mercê da morte. As suas almas não iriam mais para o lugar dos mortos. Eles iriam viver para sempre no paraíso. Então por isso que eles aguardavam ansiosamente a vinda do reino. Mas veja, eles estavam em esperança. Esse é o sentido. Então vamos lá. Todos os eleitos de Deus, vivos e mortos, foram assentados espiritualmente no céu na vinda do reino de Deus no ano 70. Tá? Isso se concluiu ali. Tá bom? Aí você vai perguntar assim, mas irmão Cristiano, na igreja primitiva eles já não tinham o Espírito Santo? Isso não significa que eles já estavam assentados? Não, não significa. Por quê? Porque, de fato, eles já tinham o Espírito Santo. Mas eles não estavam assentados ainda no céu, porque ali, o período do Espírito Santo ali, era um selo para o dia da redenção, e o Espírito Santo também era o guia deles. Mas não significa que eles já estavam assentados no reino. Por que eles não estavam? Porque, repito, o reino ainda não tinha vindo. Era o reino milenar do Messias, não o reino do Senhor Jesus como Deus. O reino definitivo que viria. Vocês estão entendendo a diferença? Eles estavam em um período de transição. Então, eles tinham o Espírito Santo como selo da redenção, né? E eles tinham o Espírito Santo como guia de suas vidas. Mas ele veio para isso, para selá-los e para guiá-los. Só que o assentamento no lugar celestial, ou seja, no paraíso, no terceiro céu, né? O assentamento foi só no ano 70. Então, o Espírito Santo, num primeiro momento, ele foi o selo. E o selo tem um sentido bacana, né? O selo, ele dizia que algo pertencia a alguém. Então, por exemplo, quando uma autoridade ia enviar uma correspondência, ela colocava aquele selo, né, de cera e carimbava. Aquele carimbo ficava com o formato do sinete. Então, quando alguém levava a correspondência para uma outra pessoa, ali estava dizendo o seguinte, olha, essa correspondência é de fulano, tem o selo de fulano. Então, o sentido da selagem do Espírito Santo é o seguinte, este aqui me pertence. Esse é o sentido. Mas veja, ainda não foi o assentar em lugares celestiais. Não foi. Foi só o selo para a redenção. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então a função do Espírito Santo naquele momento não era assentá-los ainda em lugares celestiais, era selá-los para o dia da redenção que foi no ano 70. Então veja, nós que nascemos depois de 70, por outro lado, já nascemos assentados espiritualmente nos céus. Porque quando nós nascemos, o reino já tinha vindo. Esse é o sentido. Aí você vai perguntar assim, mas irmão Cristiano, os espíritos já voltavam para Deus antes da cruz. Você mesmo afirma isso. Veja, gente, não sou eu que afirmo, é a palavra. Isso é verdade. Os espíritos sempre voltavam para Deus. Só que veja, antes do ano 70, isso não era sinônimo de estar assentado no reino de Deus. Porque, gente, olha só,
o sentido de se assentar, a palavra no grego, significa uma reunião de todos. Entende? Quando, por exemplo, a sua família se assenta para fazer uma comemoração e todos se assentam juntos à mesa, esse é o sentido. Ou seja, toda a família está à mesa. Percebeu? O sentido da palavra no grego é esse. Então, estar assentado em lugares celestiais é você estar junto com toda a família, no caso, toda a igreja. Então, quando os espíritos voltavam para Deus com a morte do corpo antes do ano 70, não significava que eles estavam assentados em lugares celestiais. Eles voltavam para Deus porque eles pertenciam a Deus. Só que ainda faltava essa etapa, faltava o reino de Deus vir. Então, enquanto todos não estivessem juntos, não era o assentar em lugares celestiais. Então esse é o sentido. Os espíritos voltavam para Deus, mas não era para se assentar em lugares celestiais. Eles voltavam para Deus porque eles vieram de Deus e pertenciam a Deus. Esse é o sentido. Então é verdade, os espíritos sempre voltaram para Deus. Mas eles só assumiram a sua posição de assentados em lugares celestiais para reinar juntamente com o Senhor apenas no ano 70. Então, para não ficar nas minhas palavras, vamos comprovar biblicamente que os espíritos sempre voltavam para Deus, mesmo antes da cruz. Eclesiastes 12:7. O pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus, que o deu. A ideia da alma aqui está subentendida, tá? Porque a alma sempre esteve atrelada ao corpo. A nossa alma está hoje atrelada a este corpo de matéria adâmico, né? E a nossa alma estará restaurada e atrelada a um corpo de glória no paraíso. Então o conceito da alma está aqui intrínseco, né? O pó voltar para o pó significa que fisicamente o corpo ia para a sepultura e a alma ia para o lugar dos mortos. Já o espírito não, o espírito não ficava retido no lugar dos mortos. O espírito voltava para Deus. Observe que Eclesiastes é antes da cruz, gente. Então, o Filho de Deus, por assim dizer, ele era desmembrado com a morte. O corpo ia para a sepultura, o corpo físico. O pó voltava para o pó. A alma para o lugar dos mortos, o Hades no grego ou Sheol em hebraico. E o espírito voltava para Deus porque pertencia a Deus. Está claro isso? Então esse é o sentido. Na vinda do reino de Deus, os espíritos dos eleitos que estavam vivos. Porque, veja, no ano 70, muitos dos filhos de Deus, claro, seguiram vivos depois daquele fato histórico. Né? Então, aqueles que estavam vivos naquela ocasião da segunda vinda de Cristo e estavam selados, né, com o Espírito Santo, eles foram transportados para o reino celeste espiritualmente. Entende? Então, eles estavam selados, mas foram transportados no ano 70 espiritualmente. E aqueles que estavam mortos e as suas almas estavam presas no lugar dos mortos, as almas ressuscitaram e foram habitar um corpo de glória juntamente com o Espírito. E assim voltaram a ser triúnicos. Foi isso que aconteceu. Entende? Então, veja bem, nós que nascemos depois disso tudo, nós não passamos por essa experiência, percebe? Eles lá passaram. Porque eles estavam presos no Hades e seus espíritos com Deus, mas não habitando ainda um corpo, né? Então estavam com Deus, voltou para Deus. E esse caráter a gente não entende em detalhes. Mas os filhos de Deus antes do ano 70 estavam desmembrados. E aí, quando a ressurreição veio, quando o reino veio, eles se juntaram novamente. Espírito, alma em um corpo de glória. A nossa experiência é outra. Nós vamos para o céu. Sim, já estamos lá espiritualmente e vamos para lá em termos de alma para habitar em um corpo de glória. Tá? Só que a nossa experiência é outra, porque nós, veja, não vamos passar por uma ressurreição. As pessoas elas ficam muito escandalizadas quando eu falo isso, né? Como assim, irmão Cristiano? Quer dizer que eu vou morrer e não vou ressuscitar? Não, amado, é porque você não precisa. Você já está em condição de vida eterna. Entende? O Senhor Deus já consumou a salvação. O reino já veio. A vida eterna já foi concedida. Ponto. Então, quem já tem a vida eterna em seu espírito não vai precisar ressuscitar. Porque você não vai morrer. Só ressuscita quem morre. Antes do ano 70,
todos iam para o lugar dos mortos. As suas almas ficavam presas lá. E o espírito voltava para Deus. E o corpo ia para o pó. Mas isso era antes da vinda do reino. Como nós vivemos, nascemos e vivemos séculos depois da vinda do reino, a nossa condição já é de vida eterna. Então, eu, você, nós não vamos ressuscitar. Quando esse corpo voltar para o pó, nós já seguiremos vivos. Percebe? Essa é a promessa. Então, sim, nós ainda vamos para o céu, no sentido da alma para habitar no corpo, glorificado juntamente com o Espírito. Mas, sob outro ponto de vista, já estamos lá. Por quê? Porque o reino já veio e espiritualmente nós estamos ligados ao reino. Porque foi o que Jesus disse, né? Vou repetir. O que Jesus disse sobre o reino? Olha, vocês não vão ver o reino. O reino não virá com aparência exterior. Ninguém vai dizer o reino está aqui, está ali, está acolá. Jesus disse, o reino está dentro de vocês. Então não é para ser visto. O reino de Deus não é para ser visto aqui fisicamente. Ele habita em nós, então nós já estamos nele espiritualmente. Só que estaremos também com a nossa alma e com o corpo glorificado. Perceberam? Mas alguém pode perguntar assim, mas irmão Cristiano, como é que nós podemos estar fisicamente na terra e ao mesmo tempo no céu? Assentados no céu, no caso. É porque céu e terra se tornaram uma só realidade em nós. O céu e a terra se casaram novamente, porque houve um divórcio, né? O paraíso estava aqui na terra, né? Quando Deus criou a terra era o paraíso. Só que houve um divórcio por causa do pecado. Então houve uma separação de terra e paraíso. Percebe? Essa separação acabou. Então veja, espiritualmente o reino está em nós. Ué, mas irmão Cristiano, por que a terra então não é um paraíso como era na época de Adão? Por causa da carne, gente. A carne e o sangue, essa habitação atual nossa, não pode herdar e viver o reino de Deus. Então essa terra nunca mais será um paraíso como foi no início. O paraíso foi separado, mas o casamento aconteceu novamente espiritualmente. Você está entendendo a questão? Porque as pessoas também perguntam isso. Irmão Cristiano, mas se Jesus já veio, por que a terra não é um paraíso? Não era para ser um paraíso? Não! Essa terra não será transformada cosmicamente, materialmente. Ela foi transformada espiritualmente. O reino de Deus veio para habitar dentro dos filhos de Deus. Está entendendo a questão? Então o paraíso foi separado e ele não volta para cá como um território, porque a carne e o sangue não podem entrar no reino de Deus. Então a separação é em função da carne. Mas separados fisicamente estamos do reino por causa da carne, mas estamos unidos ao reino no espírito. Perceberam? Então, a vontade de Deus, gente, foi feita tanto na terra como no céu. É aquela oração do Pai Nosso. As pessoas pensam que a oração do Pai Nosso é para ser feita até hoje, né? Como uma reza, fica repetindo. Ore aí tantos Pai Nossos, etc. Não, gente. A oração do Pai Nosso foi uma oração profética. Todos aqueles pedidos que Jesus fez ali e ensinou, né, aqueles judeus a fazerem ali, já foram concluídos. Por exemplo, Mateus 6,10. Venha o teu reino, olha o pedido. Veja, esse pedido fazia sentido antes do ano 70. Venha o teu reino. Só que hoje não faz sentido porque o reino já veio. Então você orar ou rezar, ficar repetindo essa oração chamada de oração do Pai Nosso, não faz sentido hoje. Percebeu? Venha o teu reino, como assim? Aí você vai orar o Pai Nosso, Senhor, venha o teu reino. Aí Deus vai falar o que para você? Ué, você está pedindo que eu já dei? O reino já veio. Então foi uma oração profética e já cumprida. Venha o teu reino. Agora vejam, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Uma vontade só nos dois âmbitos. Perceberam? Ou seja, céus e terra se casaram novamente. Só que nesse sentido que eu falei, espiritualmente. O céu habita em nós e nós estamos no céu espiritualmente. Porque, amados, veja, a nossa morada não é aqui na terra, ela é no céu.
E nós vamos para lá, no sentido de a nossa alma ser resgatada para aquele lugar, habitando em um corpo de glória, porque essa é a promessa do Senhor, amados. Veja, a palavra registra a promessa de Jesus para os seus discípulos, mas é evidente que essa promessa se estende para todos os eleitos de Deus. Por quê? Porque, claro, Jesus não morreu apenas pelos seus discípulos. Então, há o registro dele prometendo para os discípulos, mas, obviamente, nós podemos estender essa promessa para todos, porque Jesus morreu pela igreja. Ele morreu por todos os filhos eleitos de Deus. Olha só o que ele prometeu. João 14, versículos do 1 ao 3. Que o coração de vocês não se turbe. Creiam em Deus, creiam também em mim. 2. Na casa do meu pai há muitos aposentos, muitas moradas. E aí você une isso aqui com o que Paulo falou lá no início que nós lemos, no primeiro versículo, e você entende que esses aposentos, entre aspas, essas moradas, na verdade se refere aos corpos de glória. Quando Paulo fala do nosso edifício, a nossa morada celestial, no contexto ele está falando de habitação do corpo, no caso. Então a morada, esses aposentos que Jesus está prometendo aqui, são os corpos de glória. Então Jesus fala para eles, na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito que vou preparar lugar para vocês? É uma pergunta retórica, Ou seja, com certeza há muitos aposentos. E eu vou para lá para preparar esses lugares para vocês. É isso que eu vou fazer. Perceberam? Ou seja, vou preparar corpos de glória para que vocês possam habitar comigo no paraíso. 3. Quando eu for e preparar lugar, voltarei, ele já cumpriu isso, já fez, e os levarei comigo. Olha só. Agora veja o detalhe. Para que vocês estejam onde eu estiver. Percebeu a questão? Onde Jesus está agora? Ora, no paraíso. O território do reino de Deus, chamado pelo apóstolo Paulo também de terceiro céu. É onde Jesus habita como Deus sobre todos. Jesus, gente, ele é o Criador. Ele é Deus sobre todos. Ele se assentou no trono de glória no ano 70 e assumiu a sua posição de Deus, de Criador, sobre todas as coisas. E ele disse, onde eu estiver, vocês também vão estar. Porém, não haveria condições de nós estarmos com o Senhor com estes corpos atuais. Por isso que Paulo falou que esses corpos, são habitações temporárias. Agora, a nossa habitação celestial, a nossa casa, as moradas do Pai, são os nossos corpos de glória. Percebe? Então, onde Jesus está, todos os eleitos de Deus estarão. Perceberam a questão? Perceberam a promessa? Mais uma vez, aqui está registrado ele prometendo para os seus discípulos que estavam próximos a ele ali. Só que essa promessa se estende para todos, porque Jesus não morreu apenas por eles, mas por toda a igreja. Entenderam a questão? Então, aos irmãos que perguntam, nós ainda vamos para o céu? O que estamos fazendo aqui se Jesus já voltou? Bom, eu acredito que a resposta já foi dada, né? Nós estamos aqui cumprindo o propósito de Deus de habitar esse mundo, de sermos luz do mundo, sal da terra, etc. Só que a nossa morada não é aqui. Aqui é apenas a nossa casa passageira. Esse corpo atual é apenas uma morada passageira. A nossa verdadeira morada é onde nós nascemos espiritualmente. Perceberam? A verdadeira morada do eleito de Deus é no paraíso. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele estendeu a salvação para todos os elementos que nos compõem. Então, assim como somos triúnicos aqui, repito, seremos também no paraíso. Então, abençoados, nós que vivemos depois da vinda de Cristo, já nascemos neste mundo estando espiritualmente no céu. Então, neste sentido, sob esse ponto de vista, nós já estamos no céu, espiritualmente. Mas, quando partirmos desta vida atual, quando nossos corpos atuais, adâmicos, voltarem para o pó, a nossa alma irá
para habitar os aposentos celestes, né? E assim, a glória que nós já temos no Espírito hoje será plenamente revelada no paraíso. Você já tem toda a glória no seu Espírito, já tem toda a provisão e toda a promessa, tudo consumado. Mas você está vivendo, nós estamos vivendo um período aqui de cumprimento desse propósito de Deus, um período de vida terrena. Mas a nossa eternidade está nos céus. Já estamos lá espiritualmente e estaremos triunicamente após essa vida terrena. Então, amados, há uma grandiosa glória a ser revelada ainda. Repito, ela já nos pertence, já está em nosso espírito e será revelada no paraíso para vivermos uma vida eterna com o nosso Senhor, para que onde Ele esteja, estejamos nós também, como Ele prometeu. Que promessa linda, né? É uma promessa que dá até um calor gostoso no coração. Você saber que Deus prometeu que nós viveremos para sempre juntamente com Ele. Onde Ele está, nós também estaremos. Claro, espiritualmente, isso já é uma realidade, mas vai se cumprir em relação a vivermos no paraíso. Eu quero encerrar com Romanos capítulo 8, verso 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais, e são muitos, né, amados? Porque a vida terrena é isso, né? Então eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Pegou? É uma grande glória que nós já temos e que será revelada em nossa morada eterna. Então, respondendo à pergunta do tema, ainda vamos para o céu? Bom, depende do ponto de vista. Se você estiver pensando espiritualmente, não, já estamos lá. Agora, do ponto de vista da alma, para habitar em um corpo de glória, sim, nós ainda vamos para o céu, para viver para sempre onde o nosso Criador está. Que promessa espetacular! E nós vivemos sempre agradecendo a Deus por isso, por essa grande glória que nos aguarda, repito, que está em nós espiritualmente e que nos aguarda no paraíso. Deus seja louvado para sempre por isso.